No nosso primeiro vídeo sobre a angelologia, falamos sobre sua hierarquia, alguns tipos de anjos como mensageiros, querubins e ofanins, onde 2 deles fazem parte da primeira hierarquia dos mais próximos de Deus. Agora irei falar dos mais altos entre todos os anjos do governo divino. Meu nome é Samuel Machado e você, meu espectador, está no canal O Sábio em Busca da Sabedoria. Se você gosta do conteúdo, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar no desenvolvimento do mesmo. Então, sem delongas, vamos pro vídeo. Os serafins são os anjos da primeira hierarquia celeste. Eles são os mais próximos de Deus. Assim como os querubins, os serafins têm ligações com divindades aladas orientais, também tendo semelhança com grifos e esfinges em estruturas e esculturas criadas no Oriente Médio. Seus nomes, serafins, significam os ardentes, aqueles que queimam e simbolizam o amor ardente de Deus, mas também sua ira e fogo que purifica, e geralmente são representados em chamas. É comum serem mostrados também de pé e com 3 pares de asas. Assim, as asas que fazem o voar, a que escondem a sua nudez e a última que esconde o seu rosto para que não fitem diretamente a face de Deus, com respeito. Porém, também, enquanto os querubins, ao qual falei no vídeo passado, sustentam o carro celeste, os serafins eles são postados acima dele, abrigando-o com asas abertas. Assim mostra a sua principal função, que consiste em cantar sem cessar a glória de Deus. Eles também aparecem um episódio bíblico que envolve o profeta Isaías, um dos 4 grandes profetas da Bíblia, junto com Jeremias, Ezequiel e Daniel. A convocação dos serafins é revelada de forma muito extraordinária. Isaías tem uma visão que está contemplando o trono de Deus em majestade no seu trono. Os serafins acima dele cantam sua glória sem parar. Suas vozes estremecem as portas e uma grande fumaça se espalha em torno do altar em chamas. Isaías, apavorado, grita: "Ai de mim que estou perdido!" Ele que sempre denuncia o afrouxamento moral de seu povo e julga que, assim como os outros pecadores, têm os lábios impuros pela mentira ou pela blasfêmia, quem é digno de estar diante do Senhor? Nisso, um dos serafins pega uma brasa do altar e leva à boca de Isaías, tocando-o, a fim de purificá-lo. A tua iniquidade está removida e teu pecado está perdoado, diz assim o anjo serafim. E assim Isaías está instituído como um profeta de Deus. Outros também, textos apócrifos, como por exemplo a Ascensão de Isaías, um texto cristão do século II, não é conhecido pela grande parte do ambiente teológico, também não é inspirado por grande parte das igrejas. O profeta, após o seu súplico, é levado a um anjo ao 7º céu, o qual também vou falar em um dos vídeos sobre os 7 céus de Deus. Também uma das características dos serafins, as quais me esqueci de falar, é seu grande porte, já que os serafins são considerados maiores entre todos os anjos. Os maiores não só entre hierarquia, mas também em estatura. Também é algo que não é para se esquecer, também que entre todos os anjos, os maiores são 7 arcanjos, mas em modo de tipos e hierarquias, são os serafins por conta de sua proximidade com Deus. Além de também muitos teólogos colocarem eles em um grau mais elevado por conta de suas asas, seus
números de pares de asas, já que é o maior número entre grande parte dos anjos. Mas é claro, os arcanjos, como já diz, alto-anjos, são os maiores e eu irei explicar em um próximo vídeo, pois agora irei falar sobre as potestades. As potestades são anjos da segunda hierarquia celeste, junto às dominações e às virtudes, os quais vou também citar em outros vídeos e explicar com detalhes. Mas, voltando ao assunto, elas representam ou têm como autoridade a força e o poder. Elas têm como função trazer ventos, como muitos dizem, potestade do ar. Elas têm como controlar o clima do mundo. É uma de suas funções. A força dos ventos, por exemplo, tempestades, chuvas e até mesmo furacões ou redemoinhos. Elas exercem uma grande função e autoridade no governo de Deus. Não tendo grandes detalhes sobre elas, já que não aparece muito na Bíblia e também em alguns textos apócrifos, ela é uma das antagonistas, de tal forma, em alguns livros da Bíblia, como, por exemplo, no Novo Testamento, fala que todos devem tomar cuidado com potestades e principados, as potestades e principados que dominam o mundo. Eles estão falando dos demônios, os quais já foram anjos que se rebelaram contra Deus e se tornaram espíritos ou entidades ruins. Mesmo continuando como anjos, se tornaram o oposto daquilo que eles deveriam ser, a luz, o auxílio do mundo, já que as potestades tinham como principal função o auxílio do ambiente, ações naturais. E assim, quando fala sobre eles, falam de modo de destruição, pois eles trazem destruição, uma influência ruim, negativa, mas é claro que eu não estou falando de todos, estou falando daqueles que se rebelaram. Então, esses são os detalhes sobre as potestades. Agora falarei sobre os principados. Antes de eu começar a falar sobre os principados, devo ressaltar sobre as potestades que elas também têm uma influência sobre o homem da forma de transformação da sociedade e do desenvolvimento dela, como reforma movimentos e ideias que ajudam na melhora do governo, de um governo, ou de uma nação, ou de um grupo ou sociedade que desenvolva. Agora, continuando para os principados, sua principal, como já disse, função, ou um dos seus títulos príncipes, é a influência aos governantes e autoridades de nações. Eles estão na terceira hierarquia celeste. E uma das suas principais características é ajudar, influenciar os governantes, como havia falado, os quais, que na época da Bíblia, eram reis, príncipes, regentes ou até administradores de uma nação, de um reino ou de uma cidade, que naquela época as cidades eram consideradas até alguns reinos ou capitais. Então, um dos aparecimentos de principados na Bíblia, citado, é no livro de Daniel, onde Daniel ele tem que orar durante 21 dias, fazer na verdade um jejum, onde pede para que Deus ajude ele, a oração dele vá até Deus, algo que ele não consegue por conta de alguns principados, como o anjo que é o príncipe da Pérsia, que é o principado da Pérsia, como exemplo, já que eles são encarregados de cuidarem destes países. E sim, existem como principados, não como potestades do mal, existem principados também do mal.
Um exemplo, como eu falei, é o livro de Daniel, onde principados que influenciavam e governavam algumas nações, alguns reinos, como da Pérsia, da Babilônia, por exemplo, países onde a maldade, a iniquidade, a arrogância, entre outros, onde o pecado pairava sobre o local, sim, havia uma grande influência de principados malignos, principalmente quando o rei era um rei corrupto, onde tinha uma influência muito grande. Então, eles aparecem em livros como o de Daniel, onde tem que vir um príncipe celeste, que é o príncipe ou arcanjo Miguel, que é considerado o protetor de Israel. Então, como ele fosse o principado chefe de Israel, já que ele tem uma função de guardar, de auxiliar, sendo encarregado de Deus para tal propósito e função. Essa é uma das variáveis funções dos principados, sendo esta a de maior destaque e sua principal função. Então, estes foram os anjos citados, suas funções, suas hierarquias, que são as suas posições. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Sou muito grato a todos. Tragam temas, deixem seus comentários se gostaram das curiosidades e das informações. Trarei próximos vídeos sobre anjos, além também de curiosidades sobre profetas, eventos bíblicos, entre outros tipos, até se vocês quiserem um pouco das mitologias e das informações dos contextos da época bíblica e também do ambiente oriental. E muito obrigado a todos. Deixem seu like, inscrevam-se no canal se gostaram do conteúdo. Espero que tenham uma boa semana e que a sabedoria de Deus esteja com vocês. Valeu!